Olá pessoal, vamos aguardar aí que todos entrem para a gente começar a nossa live. Pronto, já mandei o convite já. Olá, Professor, tudo boa bem? tarde. Boa tarde, Tudo bem, professor? tudo certo? Estamos mais uma tarde de estudos, né? Pois é, necessário. Bom, professor, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite de ter aceito, vindo do Centro Acadêmico de Direito da Uninove, ainda mais Obrigado. com um tema de extrema importância, né, no atual cenário de pandemia. Antes de mais nada, né, sem muitas delongas, a palavra é toda do senhor, para a gente poder explanar um pouco sobre lockdown, né, que é o novo. Parece que todo mundo só fala de lockdown. Medo, receio. O que o senhor acha sobre isso, professor? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade aí, pelo convite. É importante tratar desse tema. Eu tenho meditado muito sobre o tema. Parece que quando a gente fala em qualquer restrição bastante intensa à liberdade de locomoção, uma situação aí excepcional como essa, o primeiro ponto que eu quero ressaltar e que tem me causado bastante preocupação é o extremismo, tá? Isso, se puder, isso. Até bom se puder fixar, né? Acho que isso, Eu pronto. tentei aqui, não Ótimo. consegui. Foi, foi, Não, não foi. foi. Eu acho que Foi foi. aqui, no meu foi. No Aqui. meu foi. Então, No meu foi. agora Aqui. foi. Perfeito. Então, eu falo, o que me preocupa mais é o cenário que a gente vive hoje de extremismos e polarização, né? Esse cenário, eu acho que o brasileiro ele era muito interessante como há um tempo não se falava em política como se fala hoje, nas manchetes, no dia a dia. Não se discutia política como se discute hoje. Sim. Se discutia futebol desse jeito, não política. Hoje parece que as pessoas estão muito menos preocupadas com futebol e muito mais preocupadas com política. Mas o problema é que me parece que a forma de discutir futebol foi transportada para a política. De modo que as Sim. pessoas agem como se elas tivessem dois times. E se eu sou do time A, tudo que o time B fizer tá errado. E se eu sou do time B, o time A é um time formado por bandidos ou por péssimos jogadores, portanto, nada do que eles fizerem presta. Isso faz muito sentido quando a gente fala de um esporte. Mas na política e no direito é perigoso, porque, veja, não é porque você está afim de discutir um assunto que você pode discutir aquele assunto, que você tem condições Sim. técnicas de discutir aquele assunto. Ah, mas eu tenho o direito de emitir a minha opinião. Veja, se a sua opinião for leviana, talvez seja melhor você não falar nada. E escutar quem tem para falar. E quem estudou para falar sobre o assunto. Então, essa paixão, essa relação de afeto que tem permeado os embates me preocupa muito, porque é quase como uma coisa carnal, erótica, né? A gente se apega a um líder, qualquer que seja ele, de direita ou de esquerda, qualquer que seja ele, e segue ele de maneira cega. Isso é muito prejudicial, inclusive para a democracia. A democracia começa a se fragilizar e começa a morrer no momento em que você passa a seguir alguém sem fazer autocrítica. No momento em que você passa a seguir alguém sem fazer autocrítica, você começa a derrubar a essência da democracia, que é a limitação de poder. Certo. Porque aí você dá um caráter absoluto, poder de alguém. E tudo que essa pessoa fizer, você vai concordar porque ele é praticamente um deus, então ele pode fazer qualquer coisa. Isso cega, isso aliena, isso é muito perigoso. Então, antes da gente. Então, esse tipo de frase de não, todos devem ficar em casa, ou a outra frase, todos devem sair, as duas frases
tem o mesmo teor de imbecilidade. Porque, na verdade, você está simplificando e colocando como se só de maneira maniqueísta uma discussão que é extremamente complexa. Muito complexa. Ela já é complexa porque é algo que não acontece a todo momento. Uma pandemia. Sim. Ela é inédita. Ah, não, professor, mas teve a gripe espanhola em 1918, teve a peste negra, mas ela é inédita nos termos em que está ocorrendo. É a primeira vez em que você tem uma pandemia numa sociedade de informação, com essa tecnologia. Então, a informação corre de maneira muito rápida. E isso gera uma ansiedade, isso gera uma apreensão que antes não existia, porque antes você tinha como evitar que a informação chegasse. Hoje não tem como mais. Alguém posta alguma coisa numa rede social, pronto, a informação já é pública. De modo que a situação é inédita. E nenhum país do mundo sabe exatamente o que fazer ou tem uma receita de bolo. O que os países fazem é trabalhar com números e, a partir desses números, verificar o momento em que talvez seja adequado suavizar essa restrição. A decisão sobre colocar uma restrição mais intensa ou menos intensa é uma decisão que necessariamente tem que ser levada em conta, tem que ser feita levando-se em conta a peculiaridade de cada ente federativo, de cada município. Veja, não dá para discutir isso no âmbito federal como uma solução única para todo o Estado federal. A gente, para vocês terem uma ideia, o Brasil é maior do que a Europa inteira. Se a gente tirar a parte europeia da Rússia, o Brasil é maior do que toda a Europa, ainda sobra um pedaço equivalente ao Rio Grande do Sul e mais metade de São Paulo. Então, a Europa inteira, com exceção da Rússia europeia, caberia dentro do Brasil. Imaginar uma solução única para o Brasil, ou uma solução ou A ou B, ou fica em casa todo mundo, ou sai todo mundo, é de uma pobreza, é de uma limitação sem tamanho. É a mesma coisa do que dizer que toda a Europa tem que ter a mesma solução. E olhem que seria menos absurdo dizer isso da Europa. Primeiro, porque a Europa forma um bloco há um tempo, então ainda tem alguns pontos em comum. E segundo, porque a Europa não é tão desigual como o Brasil. Sim. Então aqui o cenário ainda é agravado. De modo que é totalmente alienado você dizer vamos todos ficar em casa, porque tem gente que não tem essa possibilidade. Assim como também é absurdo desrespeitar ordens internacionais sanitárias de organismos internacionais e expor as pessoas a um vírus para o qual não existe vacina. Isso é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Então, e ainda mais, ou seja, você com isso você cria uma crise política quando você já tem uma crise sanitária e uma crise econômica. Outro ponto complicado é se aproveitar disso para fazer palanque político. E isso está acontecendo. É o que está acontecendo, né? No nível federal e também no estadual. Não é para crucificar só governador e prefeito, mas também não é só para crucificar o presidente. O presidente tem frases tenebrosas. Ele emite frases tenebrosas. Eu só vejo dois presidentes em todo mundo tem postura parecida com o nosso presidente. Donald Trump e Nicolás Maduro. Que, inclusive, são os três únicos que receitam cloroquina. Veja, o problema é que quando você sai e fala o que você acha que você tem que falar sem um respaldo científico, você confunde o cidadão, você passa informações contraditórias. E gera conflitos. E gera conflitos e você gera desordem. Então, independentemente da decisão a ser tomada, tem que haver um diálogo e tem que ser tomada num único sentido. Tá? Exato. O que eu falou é interessante. O Brasil, eu não posso comparar o Brasil com os países da Europa, mas isso é o que eu falei. A gente não tem condição de pagar esse auxílio porque a nossa economia está quebrada. Mas eu também não posso simplesmente falar para todo mundo sair para trabalhar. Porque a gente vai ter pessoas morrendo no corredor do hospital. Você vai querer que seu pai morra no corredor do hospital?
Jamais. Pois é. Então, percebam, a solução não é nada simples. Porque nem é 8, nem é 80, nem é um extremo, nem é outro. E as pessoas ficam colocando como se fosse algo, né? E outra coisa também, a gente tem que tomar cuidado com o que está por trás do discurso. Esse discurso, tá? De que tem que voltar a trabalhar porque há uma preocupação com o pobre, não me engana. A preocupação para que volte, para que o mercado volte a funcionar, vem de pressão de grandes empresários, não vem do coitado que mora na periferia. Ainda que ele precise trabalhar, ele não tem poder nenhum sobre essa decisão administrativa de gestão. Quem tem poder é meia dúzia de empresários bilionários que querem que a economia volte. E com certeza esse grupo não está preocupado com as vidas. Interesse individual, digamos, né? Tá? E que De nem cada o Ian um. comentou algo interessante aqui. A China fez o lockdown. Fez, mas a gente não pode se comparar. A China é um regime autoritário. Então lá não tem conversa. Faz para fazer e acabou. Entendeu? Então lá não existe essa conversa. Então a gente tem que tomar cuidado. Na China, sim, primeiro, é uma questão cultural, tá? Quando a gente fala, além de lá ser um regime autoritário, o oriental é extremamente disciplinado. Isso é cultural. Se você diz para o oriental não é para sair, ele não sai. Ele não vai sair, porque não é para sair. Diferentemente do brasileiro. Já o brasileiro tem dificuldade com essa cultura da disciplina. Quarentena, ok, vou na casa do amigo. O que eu vi de barulho aqui nos apartamentos, aqui do andar de baixo e de cima, de gente fazendo festinha de final de semana? Mas eu tô usando máscara, mas não sei o quê. Veja, não é para sair, então não é para sair. Acabou. A gente dá um jeito de burlar a regra, como se não estivesse burlando aquela coisa meio da malandragem da cultura brasileira. Então a gente também tem que parar para pensar qual o grau de assimilação do nosso cidadão a normas extremamente restritivas. O Brasil nunca passou por uma situação assim. O Brasil nunca passou por uma situação assim. A Europa já passou mais de uma vez. Vocês têm que se lembrar que a Europa já passou por 2 guerras mundiais, que nem chegaram aqui. Tá? Então a Europa está acostumada a período de restrição, a passar fome, a não ter comida. Tá? O Ian comentou, ele está acrescentando aqui, está sendo até útil, o Brasil criou maneira de retornar. Ian, dá uma lidinha na Folha de São Paulo hoje, tá? Dá uma lida no jornal. A manchete da Folha de São Paulo é exatamente sobre isso. É sobre o retorno. É a manchete. Se você ler o jornal, dá uma lidinha. É a maior notícia da Folha de São Paulo hoje. É uma notícia inteira tratando só disso. É a principal notícia, entendeu? Da Folha de São Paulo. Dória regulamenta o retorno. Então, ele já está regulamentando como vai ser mais ou menos. Só que o problema é que isso é incerto. Não é aritmético e correto. Não é uma ciência exata. E nem ciência exata é certa também. É precisa. Tá? Até pouco tempo, por exemplo, Isaac Newton construía a sua teoria da física mecânica. Depois veio a física quântica e todo mundo falava que as leis da física mecânica eram imutáveis. Depois veio a física quântica e mostrou que não são imutáveis. Então, na verdade, a ciência só dá a impressão de que aquilo é verdade. Aquilo só é verdade no determinado contexto histórico. Porque a própria ciência se desmente de tempo em tempo. Então, e mesmo o retorno, ele pode não ser linear. Pode haver uma liberação, eles perceberem que a taxa de infecção aumenta e retrocederem, como aconteceu em alguns países. Então, a gente ainda não se sabe qual a taxa de mutação desse vírus, se esse vírus ele tem uma mutabilidade alta. Quem teve o vírus e está imune, vai ficar imune por quanto tempo? São incertezas, né, professor? Exato, nós não sabemos. O problema é que aqui a gente está num país com dimensões continentais. Se o Brasil fosse um continente, ele seria maior do que a Oceania e do que a Europa. Que tem várias peculiaridades e que tem um percentual muito grande da população que é miserável. Veja, não estou dizendo pobre, eu estou dizendo miserável. E não estou falando que por causa disso eu não tenho que ficar em casa. Eu estou falando que a situação aqui adquire uma complexidade que vai muito além desse discurso maniqueísta político-partidário. De esquerda, de direita. Gente, não é isso. Eu acho que o primeiro ponto é a gente parar
essa rixa futebolística que é típica de um adolescente, mas que pra gente chega a ser patética. E sabe uma coisa, professor, e isso o senhor pode até dizer se eu estou equivocado ou não, nas redes sociais a gente mais vê debate entre direita e esquerda do que o assunto principal, pandemia, coronavírus e saúde. Nas minhas redes sociais particularmente, existem pessoas que ficam lá nos stories metendo o pau no presidente, idolatrando, vamos supor, Lula e Bolsonaro, né? Então idolatra um e critica o outro. Só que aí, o senhor vê o próximo stories, a pessoa tá lá andando de jet ski, tá num churrasco. Aí eu me pergunto, como que uma pessoa, um ser humano, um cidadão desse, quer colocar uma certa visão dentro do nosso cenário, que é a pandemia, se ela está fazendo o contrário? Que entra naquele quesito que o senhor falou anteriormente, que ela tenta burlar aquilo que é fique em casa. Então, o brasileiro, conforme o senhor disse, ele é difícil de lidar com normas, de lidar com regras. Ele tenta, de qualquer forma, burlar o que é passado, né? Na verdade, o que o governador colocou como regra principal, fique em casa. Exato, exato. É muito difícil. O Brasil é uma, e você não tem genuinamente um povo brasileiro, né? Você tem um povo formado por imigrantes. Então você não tem. Você é um país tão grande que você tem nichos culturais muito diferentes, hábitos e folclores mesmo. Você vai no Nordeste, você tem um tipo de folclore. Você vai no Sul, é outra cultura totalmente diferente. Então você está lidando com vários países dentro de um, com várias mentalidades dentro de um. Eu não sei por que milagre no Brasil a gente conseguiu manter um idioma só. Porque na Itália, por exemplo, que é muito menor que o Brasil, você tem vários dialetos. Na verdade, o porquê eu até explico o motivo. É porque o Brasil era um estado unitário, né? O Brasil não tinha divisões, era um estado unitário. Então se manteve, uma unificação. Depois que foram divididos em capitanias e estados. Ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, em que você tinha vários estados com soberania que se uniram. Aqui, o nosso federalismo também é bem peculiar, porque o nosso federalismo ele vem de um estado unitário, então muito forte, muito centralizador, que cedeu a autonomia para os estados. E a gente tem uma figura aqui no federalismo que não existe em nenhum outro país do mundo, que é o município. Então, além da União e do Estado, nós temos os municípios. Nos Estados Unidos não há figura do município. Nós não temos em nenhum outro país do mundo um federalismo com municípios. Com essa organização administrativa que tem aqui no Brasil. Isso torna tudo muito mais complexo. De modo que, se a gente começar a pensar em repartição orçamentária, repartição de competência, o Supremo fez bem quando ele decidiu que cada entidade federativa tem autonomia no seu âmbito para discutir as medidas. Se vai ter lockdown, se não vai ter lockdown. Você, por exemplo, e não dá para analisar só, por exemplo. Então, é o que eu falo. Quando eu digo que a gente está levando a análise para uma politização, para uma polarização que não é inteligente e que, na verdade, é suicida, é porque a gente está deixando de lado diversos pontos. Quando eu falei com você por WhatsApp agora, eu falei, veja, para conversar sobre isso, eu tenho que ter, no final do iceberg, um jurista. No final do iceberg. Para ele ver como ele vai juridicamente viabilizar a medida. Por qual meio, por qual ato normativo. Mas na hora de sentar para ver como vai tomar essa medida, eu vou precisar de um médico sanitarista, de um infectologista, eu vou precisar de um economista, de alguém especialista em urbanização. São pessoas técnicas que entendem cada um da sua área. De modo que aqui a gente vê exatamente o contrário muitas vezes. Um desprezo ao tecnicismo, um desprezo ao cientificismo. Por exemplo, para discutir sobre isso, vocês me chamaram. Vocês não chamaram um professor de publicidade. Por quê? Porque vocês acreditavam que eu tenho melhor condições de falar disso do que ele. Se eu começo a desprezar o cientificismo, então eu não precisaria de mim aqui. Poderia qualquer um dar uma opinião. Claro. Isso é uma falta de respeito com quem se prepara e estudou para aquilo. Tá? A Juliana fez uma pergunta interessante que eu vou aproveitar para sugerir que vocês assistam. Essa segunda-feira, na Cultura, no Roda Viva, ela teve uma entrevista do Celso Laffer,
que é professor emérito do Lago São Francisco, da USP, e foi ministro, etc. O cara foi ministro das Relações Exteriores, foi chanceler, é um super intelectual, professor emérito do Lago São Francisco, e o cara é um gênio. Assista essa entrevista dele, em que ele fala do contexto atual e fala do governo. E eu estou falando disso, dessa entrevista do Celso Laffer no Roda Viva, que eu peço que vocês assistam, porque ele é de uma lucidez, de uma inteligência absurda. A colega perguntou aqui, será possível uma aliança política com novas narrativas? Veja, eu acho, Juliana, que o que vai ser feito é o que já está sendo feito no âmbito estadual. Os governadores vão criar alianças políticas entre eles, como foi feito, por exemplo, no Nordeste. Governadores do Nordeste se unirem e passaram a negociar direto com a China. Porque isso, o Celso Laffer fala, não é uma boa ideia bater de frente com a China. Não é nada inteligente bater de frente com a China. É a bola da vez. O Mourão, independente de posicionamento político, ele solta algumas frases que fazem sentido. E ele é um pouco... em algumas situações ele é coerente. Ele falou, quando a primeira vez o governo tentou bater de frente com a China, ele falou, nós só podemos entrar nas batalhas que nós temos condições de lutar. Veja, a China vai tomar a soberania dos Estados Unidos, vai ser a superpotência. É questão de tempo. E por isso que os Estados Unidos estão tão desesperados. Então, quando você tem um presidente e um ministro que faz uma charge brincando com o chinês, sendo irônico, com uma postura racista, é uma piadinha que se um filho meu de 8 anos faz, eu chamo a atenção dele porque ele não tem mais idade para isso. Você faz isso, sob o aspecto diplomático, é desastroso. É desastroso. De modo que, Juliana, eu acredito que os governadores vão se unir, os poderes locais vão se unir para tentar administrar. E vão tentar ignorar o show de inimputabilidades que vem do governo federal. Por quê? Quando você percebe, por exemplo, governadores do Nordeste negociando direto com a China, é porque eles sabem que se eles dependerem do governo federal, eles vão perder investimento. E o número vai crescer, né, de mortos, de uma certa forma. Exato. Porque o que acontece? Juliana, eu não acho que há a possibilidade de ter uma narrativa uníssona em todos os âmbitos de poder. Por quê? E aí, por isso que eu falei do Celso Laffer, porque o Celso Laffer, nessa entrevista, ele fala da diplomacia do Brasil nesse governo. Historicamente, desde Barão do Rio Branco, a diplomacia do Brasil, o Brasil nunca foi um país como os Estados Unidos, França, Inglaterra, no cenário mundial, que tem um poder muito forte, Rússia, ou um poder econômico ou um poder militar. Mas também, isso o Celso Laffer fala, que é uma das mais autoridades do Brasil e do Lago São Francisco e do Brasil nesse tema. Mas o Brasil também nunca foi um país desprezível no cenário internacional. O Brasil é uma potência regional aqui na América Latina, é o país mais importante aqui. Então, o que ele quer dizer com isso? Veja, o Brasil, tradicionalmente, como ele tem uma posição que não é tão forte, mas também não é desprezível, o Brasil sempre se valeu de um instrumento, Juliana, na diplomacia, que se chama soft power. É o poder suave, o poder leve. Então o Brasil se valia disso para quê? Para intermediar conciliações, negociações, para conseguir alcançar meio termo entre os países. E isso fez com que a diplomacia do Brasil fosse respeitada mundo afora. Justamente esse tom conciliatório da nossa democracia, da nossa diplomacia. Isso o Celso Laffer explica muito bem. De modo que veio esse governo e adotou uma diplomacia de conflito. A marca do governo é uma diplomacia de conflito. Visivelmente. Diplomacia é no âmbito externo, mas no âmbito interno ele também adota uma política de conflito o tempo todo. Ele adota a mesma política que ele adotou nas eleições, só que as eleições já acabaram. Mas se adota essa política de conflito, porque isso Freud fala, isso é da psicologia das massas. Quando você adota uma política agressiva, uma política de conflito, isso seduz uma parte da população. Porque isso mostra uma falsa sensação de força, de poder. O discurso bélico, o discurso agressivo, ele dá a ideia de força.
E pessoas carentes se seduzem por esse discurso. Porque elas veem ali uma figura quase que paterna. De modo que, nesse caso, esse discurso bélico, ele ainda seduz alguns. Menos, mas ainda seduz alguns. Mas ele é extremamente danoso para o Brasil no cenário internacional, porque ele vai afugentar investidores, já está fazendo isso, e no cenário nacional impede que se chegue a um denominador comum. Então isso faz com que, em certas situações, o poder central tenha que ser ignorado mesmo. Como aconteceu, por exemplo, com o decreto que liberou salão de cabeleireiro e academia como atividade essencial. Veja, o que os estados fizeram? Ignoraram. Porque cada estado teria autonomia para disciplinar isso. Eles simplesmente ignoraram. Então, o sintoma de você adotar uma postura bélica e muitas vezes que beira ao lunático é que você passa a perder credibilidade. É que você passa a ser visto de maneira quase que folclórica. E aí você é ignorado. Em prol da governabilidade. Eu preciso governar. Tem alguém lá fazendo um monte de loucura. Deixa fazer. Mas eu vou cuidar da minha casa aqui no meu espaço. Que é o que eu posso fazer. Já que não há como ter diálogo. Então, e é um discurso que não há como ter diálogo, é um discurso dissimulado, né? Porque já se vê em todos os jornais que, sob o risco de impeachment, o governo já começou a negociar cargos com o Centrão. Já deu mais 10 cargos para o Centrão, para aqueles partidos, PMDB e etc. E já colocou vários militares do governo. Então o governo está fazendo aliança, sim, para manter sua sobrevivência. E isso está em todos os jornais. Então, na verdade, é um discurso bélico simbólico. Por quê? Para puxar aquela manada dos apoiadores. De modo que eu até entendo quando se diz a necessidade das pessoas saírem, que algumas pessoas têm que trabalhar, mas é o que eu falo. Tem que se chegar a um denominador comum, isso é complexo, isso tem que ser discutido. Mas quando você fica em dois polos com ideias antagônicas e ambos se atacam, enquanto isso está acontecendo, nós temos o caos. Eu acho curioso, pessoas falam, nós estamos há tantos dias sem ministro da Saúde. Pessoal, nós estamos sem ministro da Saúde há meses. Ou vocês acham que o Tais tinha poder sobre alguma coisa? Ou vocês acham que o Mandetta tinha poder sobre alguma coisa no final? Então, dizer, nossa, nós estamos sem ministro, como se antes a gente tivesse. Não deixavam, não havia ministro, porque não havia autonomia para trabalhar. Então, vejam, é um discurso que fala, nós estamos sem ministro. Nós já estávamos sem ministro. Tá? Claro que a gente nota aqui, e o que me preocupa muito nessa questão das restrições administrativas, etc., é um jogo discursivo, esse jogo discursivo que me preocupa bastante, é no seguinte sentido. Será que não há um plano para criar uma situação de caos? Criar uma situação de maior embate e justificar um autoritarismo? Porque você percebe que os ânimos entre o governo federal e o Supremo estão ficando cada vez mais acirrados. Com aquela ameaça do general Heleno. Para vocês terem uma ideia, quando eu falo da cegueira do cidadão, semana passada aconteceu um evento que marcou isso. Tem um professor do curso, vou falar o nome, claro, que ele é um apoiador intenso do presidente. E a gente tá num grupo lá, tal, ele virou e foi no final da semana que teve aquela decisão do Celso de Mello mandando o Aras se manifestar, o Vladimir Aras se manifestar sobre aquele pedido de apreensão do celular, que o general Heleno respondeu com aquela ameaça. De modo que o que aconteceu foi o seguinte, ele postou no professor de processo, ele postou assim, que absurdo, Celso de Mello está extrapolando nas suas decisões, é absurdo. Eu falei, fulano, você leu a decisão do Celso de Mello? Você leu a decisão?
Aí ele fala, eu vi nesse site. Eu falei, não perguntei o site. Eu perguntei se você leu a decisão. E não precisa me mandar um link, porque eu li a decisão. Eu falei, você sabe o que o Celso de Mello decidiu nesse caso da apreensão do celular? Na verdade, ele nem decidiu. O que ele fez foi, ele recebeu uma notícia crimes na mesa dele. Sabe aquele carimbinho, vis tal MP? Foi isso que ele fez. Ele deu um despacho de mero expediente. Segundo a doutrina, isso não tem nem carga decisória. E estavam falando que essa decisão dele estava pondo em risco, estava desrespeitando o governo. É uma questão de processo penal, apreensão celular. Ele tem obrigação de dar vista ao Ministério Público. Como fiscal da lei, o Ministério Público tem que falar antes de ele decidir. Ele deu aquele carimbinho que nas varas aqui de primeira instância, quem dá é o estagiário. Ele vai lá e põe o carimbo, o juiz só assina. Vista ao MP. Foi isso que o Celso de Mello fez. E o cara estava criticando sem ter lido, um professor de processo. Eu falei, isso foi um despacho de mero expediente. Nem carga decisória tem essa decisão, não cabe nem recurso dela. Você está criticando sem ter lido. Você não pode ter essa postura. Fanatismo, né, professor? De uma certa forma. Exato, mas olha como cega. Que vergonha. Exatamente. Aí, claro que ele não falou mais nada porque ele não tinha argumento. Aí eu falei assim, e eu não vou nem... Eu falei para ele, não preciso nem te explicar que essa decisão nem carga decisória tem, porque você é professor de processo, sabe isso melhor do que eu. E não vou te ensinar processo aqui. Eu fiquei pé da vida com a falta de profissionalismo, de racionalidade. Ah, professor, você é de esquerda. Não. Não. Meu compromisso com a democracia. Esse é o meu compromisso. Qualquer governo que tiver viés autoritário, que eu senti que está se desviando dos caminhos republicanos, não tem que ser escolhido. Acabou. Não importa. E as pessoas têm que perceber outra coisa também. As pessoas têm que começar a resolver questões de carência na terapia, não querendo eleger chefes de Estado para suprir carência afetiva. O Lula não é o herói, o Bolsonaro... Não existe herói. Não existe. As pessoas têm que parar de achar que alguém vai salvar a pátria. Isso não existe. Eu não acho que o Lula é incrível e não acho que esse seja. Claro, eu não votaria hoje no Lula, numa eleição. Não votaria. Mas uma observação minha, e aqui eu vou fazer algo bem, é uma impressão pessoal. Veja, embora eu também não goste do Lula, esse presidente, ele alcança um nível discursivo que me preocupa mais do que qualquer outro chefe de Estado. Porque você não via discurso, porque nenhum outro presidente, desde a redemocratização, tecia discursos de ódio. Isso nenhum outro presidente fez. Agora as pessoas falam, ah, mas a Dilma falava besteira. Ótimo, era lúdico, você dava risada. Mas não dá para dar risada, né, mas não dá para dar risada de uma manifestação xenófoba, racista, homofóbica. O problema é que ele transcende o mero problema dos discursos inapropriados. São discursos de ódio. Quando ele diz ou a minoria se adeque ou será extinta ou exterminada, isso é um discurso nazi-fascista. Isso não é liberdade de expressão, não é direito adequado, isso é discurso de ódio, isso é discurso nazista. Se ele tem alguma intenção de ir além disso, isso não vai porque não tem apoio popular, ou se é só retórica, porque no fundo muita gente se identifica com esse discurso. E se vocês estiverem duvidando disso, assistam um documentário que tem na Netflix, que está entre os que está fazendo bastante sucesso, que é um documentário alemão, tá lá, traduzido, que é um documentário que foi feito na Alemanha, é do ano passado ou retrasado. Como é que é? Eles vão lá e colocam o seguinte, eles criam, é um filme, que é meio filme, meio documentário. Eles criam um personagem que é como se fosse Hitler. Hitler acordou em 2014, direto à Segunda Guerra, ele acordou em 2014. Esse é o personagem. E o cara é Hitler. E ele começa a andar pelas ruas de cidades da Alemanha, pelas ruas de Berlim, para pregar os seus ideais, porque ele realmente acredita, porque ele realmente é Hitler na história.
Só que para as pessoas ele não é Hitler, claro, porque o Hitler não poderia dormir até 2014, porque biologicamente seria impossível. Então algumas pessoas acham que esse cara é comediante e acham engraçado. Outras acham que ele é louco. E tem uma parcela considerável da população que, quando conversava privadamente com ele, concordava com todas as ideias que ele passava, que eram exatamente as de Hitler. E aí você vê ele conversando com pessoas em pub, na Alemanha, grupos de 10, 15, 20 pessoas. E as pessoas falando, o problema aqui são os estrangeiros, o problema são os judeus. Apoiando o discurso que Hitler tinha em 1933. Então, no fundo, e é isso que me preocupa mais, e é isso que me deixou muitas vezes, em muitos dias, deprimido mesmo, deprimido, não triste, deprimido nesse cenário. Porque eu via isso e eu pensava, será que o problema está no ser humano? Será que o ser humano, na verdade, é extremamente perverso, é mau? E isso tudo só tem mostrado que ele é mau mesmo e que ele só se identificou com essas pessoas? Então, será que Hitler... A gente fica tentando justificar a derrocada de Hitler. Hitler chegou... Exato. E no filme ele faz exatamente a mesma coisa. O Hitler chega lá, o personagem começa a falar com as pessoas apoiam ele. E no final do filme, ele já tem um grupo de 10, 15 atrás dele, apoiando e seguindo ele. Então, o que me preocupa é, será que essas pessoas que são o problema? Ou será que o problema é que existe um grupo muito grande que se identifica e concorda, mas que não quer assumir? E só assume isso quando surge alguém para dar voz para esse povo? Então, será que os autoritários eles surgiram, ou será que eles sempre estiveram aí e só estavam ao aguardo de alguém que lhes desse voz? Assistam esse filme sobre o Hitler na Alemanha, que vocês vão ficar chocados. Vocês vão ver, se ele voltasse hoje, ele teria apoio popular. Inclusive, o partido político neonazista voltou a ter cadeiras no assento. É o NPD, que é o partido neonazista alemão. Então vejam, é muito preocupante isso. A gente não sabe aonde isso vai parar. Mas é preocupante. Pode ser que não dê nada. E óbvio que a gente quer que não dê nada. Mas é preocupante. Eu não lembro o nome, Nelson, de cabeça. Mas tá entre os principais lá. Tá entre os mais assistidos, ou lançamentos. Eu não lembro agora, mas tem uma foto grandona lá. É um filme / documentário. Se alguém lembrar, pode falar. Eu confesso que eu não lembro. Eu vi esse final de semana agora. Mas é muito bom e é uma paulada, porque quando acaba você fica meio, que susto, sabe? Que medo. Porque você pensa que na Alemanha ninguém aceitaria mais isso. E lá você vê que as pessoas aceitariam, boa parte delas. Fora, enquanto ele está em carreata, as pessoas que veem a figura do Führer, do Hitler, e fazem a saudação nazista, várias pessoas. E aí o brasileiro vem apoiar esse sujeito. Primeiro, se você apoia um sujeito desse, você é um jumento, meu amigo, porque você não é raça ariana nem aqui nem na China. Você será o primeiro a ser defenestrado, a ser levado para um campo de concentração. Porque sabe por quê? Porque todo mundo aqui é latino. Latino para eles é sub-raça. Então, se você apoia algo de pureza de raça e você é brasileiro, me desculpe, mas você é muito burro. Porque se tem uma coisa que a gente não tem, é pureza de raça. Como se pureza de raça, não ter mistura, fosse algo ruim. Você falar em pureza de raça, em superioridade sendo brasileiro, você é de uma limitação intelectual absurda. Professor, hoje no atual cenário... Porque eles começariam pelos latinos. Já começa por aí, Sim. eles começariam pelos latinos. Isso, esse é o nome, ó. Ele está de volta, é esse o nome. Ah, perfeito. Professor, no atual cenário político, tirando as hipóteses de Bolsonaro e Lula, o senhor vê com bons olhos um outro candidato que talvez, se estivesse hoje no poder, o Brasil, de repente, estivesse num perfil até um pouco melhor do que na qual vivemos hoje? Na verdade, na minha opinião, eu acho que quando você tem um candidato... Veja, a gente não está mais discutindo qual política é melhor, se é de esquerda ou de direita. O que a gente desceu um degrau. O que a gente está discutindo aqui é atitudes que colocam em risco o Estado democrático de direito.
Então, eu não tô em condições de discutir se eu quero que privatize, se eu não quero que privatize, se eu quero um Estado mais liberal, mais controlador. Isso é uma discussão sobre política econômica, dentro do Estado democrático. A gente aqui está preocupado em manter o Estado democrático, manter as instituições do Estado democrático. Então, quando a gente está preocupado com isso, qualquer candidato que mantenha essas instituições é melhor do que está. Qualquer candidato que tenha compromisso com a democracia e que não crie ódio, que não crie embate, que não seja bélico, que não seja conflituoso, é melhor do que está. Tendo alguém que mantenha os alicerces democráticos e que respeite as instituições, que não queira transformar o superintendente da Polícia Federal em xerife, melhor do que hoje qualquer um. Melhor do que hoje qualquer um, porque a gente nunca teve, desde 88, um presidente que falou que a tortura matou um pouco e devia ter matado mais. Então qualquer um é melhor do que isso. Qualquer um é melhor do que alguém que fala que o filho dele não ficaria com uma negra porque o filho dele foi educado. Qualquer pessoa é melhor do que isso. Porque aí não é uma questão de direita ou esquerda, é uma questão de senso mínimo humanitário. Sim. Então melhor do que hoje qualquer um. Aliás, ninguém será melhor do que hoje. A ausência de alguém será melhor do que hoje. Quando eu vejo algumas medidas sendo tomadas, eu lembro de Roma Antiga, como começou a derrocada de Roma. O Império Romano começou a se perder justamente por causa de uma família de imperadores, uma casta de imperadores que tinha distúrbios mentais. Então nós tínhamos, por exemplo, Nero, que enquanto Roma pegava fogo, tocava harpa. Depois a gente teve um outro imperador chamado Calígula. Lembra daquela história que quis colocar o filho como embaixador dos Estados Unidos? Então, lá na Roma Antiga, Calígula quis colocar o seu cavalo, Enciatus, como cônsul romano. Quis colocar um cavalo como cônsul romano. Então, quando eu vejo algumas coisas, é esse tipo de situação que me assusta. Se você não se sensibiliza pelo discurso de ódio, se ele não te afeta, aí me desculpa, o seu problema é de empatia, é de caráter. Ele não te afeta porque você tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. Aí o seu déficit é de caráter. Uma vez perguntei, tem gente que realmente não se importa. Tem gente que no fundo não se importa mesmo. Se ele falou de homossexual e você não é homossexual, para que você vai se preocupar? Não é? Uma vez Não está me atingindo, né? Para mim, tanto faz. Exato. Então muitas, se as coisas são faladas e que nunca foram faladas antes na história, desde a redemocratização, não te afetam, o teu problema então é de caráter, é de falta de empatia. Você tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. Aí não dá para conversar com você mesmo, porque o teu problema é de falta de sensibilidade. Aí não tem como conversar. Uma vez, para vocês verem como as pessoas não têm sensibilidade, eu postei algo relacionado à homofobia e uma aluna virou para mim e falou assim: professor, você é gay? Aí eu falei para ela: eu preciso ser mulher para defender as mulheres? Eu preciso ser negro para defender negro? Ou seja, empatia. Tá certo? Então vejam, quando eu tenho dificuldade de me colocar no lugar do outro, quando eu tenho dificuldade de enxergar discursos de ódio, porque não me afetam, meu problema é de empatia, de caráter. Uma vez perguntaram para um psiquiatra, numa reportagem esses dias, se essa falta de empatia pode ser considerado um distúrbio mental. Um distúrbio psiquiátrico, um problema psiquiátrico. E o psiquiatra disse, não necessariamente, em regra não. Tem gente que é ruim mesmo. Tem gente que não se importa com os outros. Então me parece que o que a gente vive aqui é um ápice decorrente até do próprio capitalismo de falta de empatia. Exato, eu sabia o nome em alemão, mas eu não sabia em português, eu não quis falar em alemão para não ser pernóstico. É isso, é eris wieder da, tá? Esse é o nome em alemão. É que eu não queria falar em alemão para não ser pernóstico, porque eu assisti em alemão, mas ia ficar chato. Eu falo, só sei o nome em alemão, ia ficar meio arrogante, por isso que eu não falei. Mas é uma dica. Mas é uma dica para nós mesmos assistirmos. Sim. Eu acho que o que o senhor falou durante toda a nossa live é válido. É um momento de atenção que todos nós devemos analisar, pensar, e na próxima eleição colocar isso em pauta. Porque muitos esquecem, muitos, de repente, por mais que está passando por uma situação como hoje estamos vivendo, chega em 2022, vai continuar com os mesmos pensamentos, entrando nesse quesito de não aconteceu comigo, então não estou nem aí.
eu vou continuar com o meu foco. O foco é mito, 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 que é o que a gente mais vê por aí. E é um caso preocupante, né, professor? Eu acho que todos nós aqui, professores, alunos, né, profissionais de outras áreas, estamos em estado caótico, sem saber o que fazer, né? Creio eu que o senhor queria estar numa sala de aula, eu queria estar numa sala de aula, né? Os advogados gostariam de estar nos fóruns. Infelizmente, a gente não pode estar fazendo tudo isso. E temos também uma pessoa no poder que, de repente, deixa escapar algumas palavras, eu não sei, creio eu que tudo que ele fala, ele tem total discernimento, né, de como atingir as pessoas de uma certa forma, mas eu acho que a gente hoje podemos analisar todas as falas ditas pelo presidente e que a gente possa guardar isso na próxima eleição, né, querendo ou não, esse poder é nosso, né, da gente colocar o presidente lá e eu acho que hoje foi uma lição, né, tanto na questão do direito, mas quanto numa questão moral. A gente saber os nossos direitos sobre lockdown, sobre pandemia. Eu acho que foi bem colocado pelo senhor, professor. Exato. E eu acho que a gente, né, tem que ter o dever de não se omitir. Né? Porque, como disse Lima Duarte, citando uma peça de teatro, para encerrar, quando você, numa situação dessa, em que direitos são violados, em que pessoas morrem e alguém fala, e daí? Eu não gostaria que alguém falasse e daí pro meu pai. Sim, Quando claro. alguém lava as mãos diante de uma situação dessa, lava as mãos em uma bacia suja de sangue. Então, o silêncio equivale à conivência. O silêncio equivale à coautoria. Então, é isso que me preocupa, é esse dever. Vejam, eu não estou dizendo aqui para ninguém, absolutamente ninguém, votar em político de esquerda. Eu não estou dizendo aqui para ninguém que tem que votar no Lula. Eu só estou dizendo que a gente tem que manter um mínimo da democracia. Qualquer discurso que flerte com o autoritarismo tem que ser afastado peremptoriamente. Não se aceita discurso autoritário. Tá? Esse é o ponto. Não se aceita discurso autoritário de quem quer que seja. De quem quer que seja. Não importa de quem for. Discurso autoritário não se aceita, não se admite. Então, a base é a democracia. A partir dela, a gente discute outras coisas. Mas quando você tem passos autoritários, discursos autoritários, aí a coisa começa a ficar muito complicada. E ainda mais, detalhe, ainda mais com o apoio das Forças Armadas. Por quê? Se tem alguém que pode, num dia, decidir tomar o poder e instalar um regime autoritário, são as Forças Armadas, porque eles são o braço armado do Estado. E o Brasil quase sempre teve regimes autoritários ou momentos em que os militares governaram ou estiveram por trás. O que nós tivemos no Brasil, se a gente pegar a história, foram pequenos momentos democráticos. Então é muito difícil manter a democracia aqui. A gente teve o Império. Depois a gente teve a proclamação da República de Marechal Deodoro, que não foi lá muito democrática, mas que foi um governo militar. Marechal Deodoro da Fonseca. E Floriano Peixoto, governo militar. Depois, a gente teve uma quebra da política do café com leite com Vargas. 34, perfeito. 37, o que Vargas fez? Regime autoritário, Estado Novo. E, aliás, como é que Vargas instituiu o Estado Novo no Brasil? Porque, segundo ele, haveria um risco de um regime, de uma inserção de um regime comunista no Brasil. Ele falou que havia um perigo comunista e tacou o Estado Novo. Depois Vargas saiu. Tivemos um pedacinho lá, se matou em 54, aí ele voltou, e nós tivemos de 50 a 54 um momento democrático de 4 anos. Depois Vargas voltou, se matou em 54, e aí nós tivemos um período democrático, tivemos Juscelino Kubitschek, que morreu em situações bastante estranhas. Depois,
João Goulart, que era ligado a movimentos de esquerda, tomou o poder. E aí, novamente, para que nós não virássemos um país comunista, foi dado um golpe militar. E aí nós tivemos regime autoritário por mais 24 anos aproximadamente, até 88. Então percebam que nós, em menos de 100 anos, nós caímos 2 vezes nesse papo de que eu precisaria de um regime autoritário de direita para afastar um risco de um regime comunista. Esse regime comunista nunca existiu. E agora as pessoas caem de novo nesse papo de que a gente ia virar um país comunista e por isso você precisa de um cara de direita. Ou seja, você está caindo no mesmo século 3 vezes a mesma história, na mesma ladainha. Eles não estão precisando nem mudar a história para te enganar. É complicado. A gente caiu no mesmo papo furado 3 vezes para justificar o regime autoritário de direita. Olha, existe um perigo comunista. Nunca existiu governo comunista aqui. Mas a gente vai, inventa um perigo e justifica uma ida autoritária para a direita. É a 3ª vez que isso acontece. Então, perceba, quando eu falo de manter a democracia, eu estou falando para manter algo que não prevalece no nosso país nos últimos 100 anos. A gente acha que é difícil isso acontecer, a democracia acabar. Não, o difícil é ela continuar pelo histórico do país. Porque a gente passou mais períodos autoritários do que democráticos. E Vargas flertava com as potências do eixo, tanto que ele mandou algo abenário para a Alemanha. Ele entrou na guerra do lado dos aliados, porque os Estados Unidos colocou um monte de navio aqui na costa e falou, vocês vão entrar de que lado? Ia bombardear a costa inteira. Então, quando eu falo para a gente tomar cuidado para preservar a democracia, muito cuidado com isso. Porque se a gente conseguir manter as instituições de maneira bastante adequada, perfeito. E o Gonzaga falou uma coisa que filosoficamente faz sentido. Na verdade, não é questão que não existe ninguém neutro. Você pode ter posições mais de centro, centro-esquerda. O que eu quero deixar claro, isso é uma discussão filosófica, tá? Que eu vou acrescentar aqui, até vou sugerir uma leitura para vocês, um livro chamado Teoria da Ciência Jurídica, do professor Vilis, com W, Santiago Guerra Filho. Nesse livro, Teoria da Ciência Jurídica, ele fala, no capítulo 4, sobre ideologia. E o primeiro ponto que é pacífico hoje na filosofia é de que não existe, isso nem se discute mais a filosofia. Quando alguém fala assim, nós temos que libertar o discurso da ideologia. Isso é de uma jumentice sem tamanho, porque não existe discurso sem ideologia. Todo discurso tem ideologia. Quando eu discordo de você, eu, na verdade, quero trocar a sua ideologia pela minha. Mas não existe discurso desprovido de ideologia. Negar a ideologia já é uma ideologia. É que o problema é que a gente foge da aula de filosofia na faculdade e não assiste essa parte, ou o professor não é bom também, então ninguém leva a sério. Aí só depois você descobre que é importante. Mas é verdade, mas é. Não, mas isso é uma falta de raciocínio. Eu falei isso com o professor, ele é professor de ciência política, filosofia jurídica, e eu falei, professor, eu fiz um questionamento, falei, professor, por que ninguém gosta de filosofia, de constitucional, prefere civil, penal? Porque o aluno no primeiro semestre ele fala, eu amo penal, eu sou penalista, ou sou civilista. Mas, de repente, direito constitucional, o aluno normalmente não gosta. Filosofia jurídica, o aluno não dá importância. Ciência política, o aluno também não dá importância. E são matérias que, de uma certa forma, têm uma certa importância dentro do direito e até mesmo nessa visão na qual o senhor passou hoje para nós. Tem toda a importância, né? Você não tem... Como é que você quer estudar constitucional sem saber ciência política? Como é que você quer saber constitucional sem saber teoria geral do Estado? Isso é absurdo. Como é que você quer saber penal sem saber criminologia? Então, a gente que fica dividindo o conhecimento como se ele fosse divisível. Quando, na verdade, ele é um só. A gente só dividiu para fins didáticos. Mas não existe isso. Pelo contrário, se você especializa demais, você fica muito técnico e se torna burro. Então, não existe discurso desprovido de ideologia. Todo discurso tem ideologia. O que eu posso fazer é trocar a sua ideologia pela minha. Mas não existe discurso, não, a gente tem que afastar a ideologia. Isso não existe. Isso não existe. Então esse discurso de não, o problema é que a gente tem que tirar as ideologias da discussão. Você não vai fazer isso, porque não é possível fazer isso. Você troca uma pela outra, mas você não tem um discurso neutro axiologicamente, neutro ideologicamente. Isso não existe.
Ah, mas defender democracia é neutralidade. Não, já não é neutralidade, porque eu estou defendendo uma forma. Então não existe ausência de ideologia. Você não é uma planta, você tem ideologia. Qualquer que De uma seja certa ela, forma, você tem. sim. Então também não cai nessa armadilha de não, mas a gente tem que tirar a ideologia. Não, você não vai tirar. E se você acha que você está tirando ela, você está trocando uma pela outra. E aí fica até a sugestão de leitura do livro do professor Viles, Santiago Guerra Filho, que se chama Teoria da Ciência Jurídica. No capítulo 4, ele fala sobre ideologia. A leitura não é simples, é um livro de filosofia, ele escreve meio complicado, mas, mas lendo com calma, etc., dá para entender, e ele explica exatamente isso que eu estou falando. Professor, bom, o senhor já tem compromisso daqui a alguns minutos, né? Já estou aqui de olho no relógio. Bom, Perfeito. gostaria de agradecer imensamente essa, na verdade não foi nem uma live, né? Foi uma super aula. O senhor hoje eu acho que abriu a mente de muitos alunos, muitas pessoas que nos assistiram. Foi sensacional, até mesmo para mim, que eu tinha uma certa visão política, e hoje o senhor me fez abrir um pouco a mente, parar de olhar só um lado e ver o outro. Eu acho que a democracia é isso, é a gente analisar os dois lados da moeda. Às vezes não está me atingindo, mas está atingindo o próximo. Às vezes não pode estar me atingindo, mas está atingindo a sua pessoa, que é meu amigo, que é meu professor. De uma certa forma a gente tem um vínculo. Eu acho que isso é importante. Então, professor, gostaria muito... E ainda que não tenha vínculo, é eu me preocupar com o outro, Sim, pelo simples fato que ele deve ser respeitado enquanto ser humano, enquanto tal. Ainda que eu não exatamente. conheça. Se tem uma palavra que eu gosto de utilizar muito, é caridade. A gente olhar o próximo com bons olhos e às vezes ser caridoso. E muitas vezes as pessoas não utilizam a caridade para ajudar o próximo, né? Então, antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, o seu convite. A Obrigado. Kelly, que é uma grande amiga também, que nos ajudaram e que nos ajudou, ela e toda a sua equipe. E eu, como presidente do Centro Acadêmico, deixo as portas abertas para o que o senhor precisar, para Obrigado. futuras lives de outros temas, até mesmo Obrigado. para a Kelly, que está nos assistindo. Kelly, conte sempre conosco. E eu acho que hoje foi sensacional, né? O vídeo Obrigado. depois eu vou postar o vídeo no feed do Centro Acadêmico, para quem, por acaso, não assistiu, gostaria de assistir mais tarde, ficará disponível para todos. Professor, minha eterna gratidão, forte abraço e conte conosco. Obrigado a atenção aí, viu? E boa noite a todos, bom resto de semana. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Tchau, tchau, Eu que pessoal. agradeço, professor. Tchau, tchau. Forte abraço.